Era o dia 7 de outubro de 1931. Na ladeira do Fárreo, na freguesia da Freixianda, nascia uma criança no seio de uma família humilde e simples. Era o primeiro filho e por isso mesmo motivo de grande orgulho e muita alegria. A esta criança deram o nome de Manuel António, tal como seu pai. O seu batismo teve lugar aqui, na igreja da Freixianda. Manuel era uma criança calma, amiga, alegre, meiga e cumpridora. Foi um bom aluno na escola e na catequese. Foi na casa de seus pais na ladeira do Fárreo onde nasceu e com a ajuda de 2 dos seus irmãos que partimos à descoberta da infância do Sr. Prior. Diga, Sra. Adelina. Era aqui que nós semeámos as batatas, o milho, os feijões, regávamos com a água do poço, íamos à fonte buscar água. O poço que ainda lá está à frente. O poço que ainda lá está à frente. E a fonte também. E assim, era aqui que nós tínhamos as nossas brincadeiras de dia a dia. E as brincadeiras, como é que era? As brincadeiras, jogava-se ao peão, andava-se, era ao arco, e às vezes ali com a caruma, nas charnecas, era com as tábuas, a andar Fazer surf. fazer surf. Como dissemos, o Manuel foi o primeiro dos 7 filhos da Sra. Maria Pereira e do Sr. Manuel António Henriques. Os outros são, e por ordem de nascimento, a Maria, a Emília, a Rosária, o Adelino, o Abílio e a Celeste. Uma família unida pelo amor, reforçado a cada dificuldade que se lhes apresentou pela frente ao longo dos anos. Estimados por todos no lugar, não há ninguém que não conheça a sua história. Não me recordo muito bem, quando ele dava ali doutrina nas alminhas, ele que ensinava a gente todos. E a história desta família é feita de dificuldades, mas também de muita felicidade e episódios que quisemos conhecer em pormenor. Na altura eu ainda não andava na escola, porque ele andava na escola da Salgueira e eu quando fui para a escola, fui para a escola da Peruja. E contavam que ele, e eram sempre bastantes crianças que iam para a escola, e uma miúda perdeu a travessa no caminho e depois voltaram todos por trás à procura da travessa. Depois chegaram à escola já atrasados e veio um espreitou lá para dentro a ver se lá estava a professora. E depois disse, venham depressa, que ela não está aqui. E depois de repente ela estava escondida atrás da porta e depois todos levaram reguadas. Voltando a deambular pelos locais da infância do Sr. Prior, fomos ter um lugar a cerca de 100 metros da casa de seus pais, conhecido pelo nome de Painel das Alminhas e do qual já ouvimos aqui falar. Com uma câmara mais ou menos oculta, pois fomos logo descobertos mal lá chegámos, deparámos com um encontro anual dos locais onde o nosso prior, numa tradição de alguns anos, estava presente.
O painel das Alminhas é o cenário de algumas das histórias que vamos ouvir de seguida, contadas pelo próprio Manuel, ou, já agora, pelo Manelito, ou Manelzito, como ele era conhecido em criança na ladeira do Fárrio. Sendo assim, deixemos agora que seja também o próprio a falar da sua infância. E da minha infância chega aos meus ouvidos a voz da minha Tijúlia, que ia às 3 da manhã, começava a gritar aqui por estas ruas: "Ó Manelito, ó Manelzito, levanta-te que são horas!" Seguiam-se outros nomes e a gente levantava-se àquela hora, e aí por essas 3h30, 4 da manhã, lá ia o grupo para a Freixanda, a pé, para fazer as primeiras sextas-feiras. O Ateiro foi sempre um lugar de solidariedade, de partilha e de comunhão. Nos serões, à noite, aqui estava ao lado a eira dos meus avós, todos se juntavam para ajudar a descamiçar o milho, e que lindas cantigas se entoavam. Como as crianças se divertiam com os maturos. Esses novos agora não sabem já o que são maturos. Recordo-me do tio Manuel Ferreiro, o cesteiro, quantas vezes ele maturou na presa lá embaixo. Eu vinha para lá, tramulava, ia lá de volta das cestas com aquelas vergas. De vez em quando ele também sabia umas anedotas, metia umas anedotas pelo meio, até me deu uma vez para ir ler para o pé dele o Essa de Queiroz. E ele, coitado, de volta das vergas, lá ia ouvindo, eu a ler o romance, acho que era a cidade e as serras. Acho que no Oikeiro todos rezavam o terço à noite em família. Até, eu estou a dizer isto, não é só para a gente se rir, digamos, é mesmo para mostrar a amizade que havia ao terço. Os de antigamente, como eu, sabem que havia cá de maneira, era aqui onde está agora este palácio. E então, já falei aqui, os maturos, eles à noite queriam para os serões, mas os pais nunca os deixavam sair de casa sem rezarem o terço. E então contavam aqui, estavam aqui Manel, com aquela calma dele, a rezar o terço, e os filhos a responder. Mas os maturos estavam à espera dos filhos, porque os serões começavam pelos paus a roçar nas portas. E então, diziam vocês, contavam de Manel, ele, Ave Maria, cheia de graça, e os filhos, morte água. Ainda longe de imaginar a relação estreita que viria a ter com a freguesia que viu nascer os 3 pastorinhos, como ele tanto gosta de dizer, o Manuel começou a vir a Fátima. Esta é uma das suas primeiras visitas ao santuário com os seus pais. Talvez motivado por estas visitas e pelos ensinamentos dos seus pais e da catequese, o Manuel começou a deixar-se encantar pela história de Jesus e a sentir dentro de si um apelo, um chamamento. Ele era o mais velho e depois ficava em casa com os irmãos todos, e depois a minha mãe ia-se embora e ele ficava lá, e lembro-me dele estar ao pé do oratório, aquele oratório antiga, e vestia assim uma veste branca, não sei o que era, e fingia que era padre, e a gente todos rezamos. Ele brincava a caminho da escola, já celebrava a missa, no Pinhal. A fingir que... Na escola brincavam e ele já celebrava a missa, A fazer contas que celebrava. Íamos de joelhos para o pé das Alminhas, que a gente chamava as Alminhas, que é o painel, íamos de joelhos a rezar o terço, ele chamava as crianças todas, íamos para lá.
Mas também por esta altura, um acontecimento viria a marcar a vida do Manuel e da sua família. O seu pai adoecia gravemente e era internado em Coimbra. Mas o chamamento continuava a fazer-se sentir. É então que o Manuel decide escrever a seu pai, comunicando-lhe o seu desejo de ir para o seminário. O pai recebeu a carta de seu filho e acolheu a ideia com muita alegria. Uma alegria sentida no sofrimento da doença. Alguns dias mais tarde, o Manuel deslocou-se a Coimbra, onde obteve a bênção de seu pai, apesar do seu estado de saúde ser cada vez mais grave. Manuel ficou feliz por ter o apoio do pai, mas triste por vê-lo a sofrer. Pouco tempo depois, o Sr. Manuel António viria a falecer. Lembro-me que a minha mãe estava para ir para Coimbra com o meu avô, para ir ver o meu pai. E ele, veio um rapazito aí de 7 ou 8 anos, vinha a chiar um arco e veio dizer para ela não ir para Coimbra que ele já vinha a caminho. E lembra-me dele chegar à minha casa, assim numa espécie de uma esteira, chamavam antigamente, porque o carro não podia passar ao rio. E lembro-me dele chegar à minha casa e nós éramos 7 crianças, todos pequenos. E depois, lembro-me do médico de Coimbra, que disse para o meu avô, olhe por estas crianças. Depois lembro-me da minha mãe estar a chorar muito e lembro-me da minha irmã Celeste, que era muito pequenina, tinha 6 meses dela estar lá. E lembro-me da minha mãe, deitou-se assim a chorar muito. E lembro-me da minha avó, da parte do meu pai, lembro-me dela andar assim, não parava na casa, sempre amado Jesus, José e Maria, do meu coração vos dou alma minha. E depois nós fomos todos para o quarto do meu pai, estávamos lá todos em volta da cama do meu pai, e disse que ele abriu os olhos e olhou para nós todos e fechou os olhos e morreu na paz. O desaparecimento de seu pai tão cedo terá transformado a sua vida num deserto. Ao ouvi-lo há pouco a contar episódios de infância com aquela boa disposição que todos nós lhe conhecemos, estávamos longe de imaginar que afinal o Manuel passou por tempos bem difíceis. No entanto, ele tudo superou. E há uma explicação para isso. A sua fé, a devoção à Mãe do Céu e à sua própria mãe, a quem ele e os irmãos intitulam muito justamente de Mãe Coragem. E é ele próprio que nos explica tudo isso ao dirigir-se aos seus conterrâneos no painel das Alminhas. Quem tem mãe, tem tudo. Ao falar da morte que nos mete tanto medo, olhando para Nossa Senhora, devemos pensar que morrer é adormecer e acordaremos na eternidade. A morte não sai vencedora. A morte acaba por nos abrir as portas do céu. Era assim que meu pai pedia a reza em minha casa. Dizia lá o lume por todos nós. Que Deus, que aqui nos ajuntou, assim nos ajunte lá no reino dos céus. Eu aprendi, ou vivi aqui neste lugar, a amizade pessoal a Jesus Cristo, Deus amigo que está no meio de nós, este Jesus Cristo que me tem amparado sempre, que me tem dado razão de viver. Mas a família foi talvez o valor mais importante dos que ajudaram o Manuel a ultrapassar todas as contrariedades e a atingir o seu grande objetivo, ir para o seminário. Emocionou pelo agradecimento que fiz a toda a família, particularmente à minha mãe, a Mãe Coragem, como ele chama. Com efeito, minha mãe,
não obstante ter perdido o marido e vendo-se rodeada dos seus 7 filhos, sendo eu o mais velho, com 12 anos de idade, e a minha irmã mais nova, a Celeste, apenas com 6 meses de idade, não quis estorvar a minha partida para o seminário, onde me viria a preparar para ser padre. Pouco a pouco, começaram a surgir no deserto do Manuel alguns daqueles valores que ele ainda hoje tanto preza e prega. Juntos, fundiram-se num só e àquele deserto trouxeram de novo a vida. E o Manuel acabou mesmo por ir para o seminário. Ainda hoje, ele não esquece todos aqueles que o ajudaram a concretizar esse objetivo. Na minha ida para o seminário, na minha vocação sacerdotal, teve muita influência também a minha comunidade paroquial, sobretudo os seus priores. Para mim, na minha juventude e antes na minha infância, eram autenticamente uns ídolos. O Padre Faustino, que me batizou, eu mal o conheci, mas sempre ouvi dizer que as suas pregações, o seu exemplo, influenciaram toda a freguesia. Convivi mais tarde muito com o seu Padre Feliciano, um padre muito ativo, muito determinado, com muitas qualidades, com muita cultura, e eu que o admirava muito, escolhi-o depois para meu padrinho da ordenação sacerdotal. Infelizmente, passados 3 dias, rebentou na freguesia como que uma bomba, com a notícia de que ele tinha morrido quando voltava de casa do sacerdote amigo. Morreu num desastre rodoviário. Um padre que me encaminhou para o seminário foi o padre José Carreira. Eu recordo-me que quando meu pai morreu um mês depois de eu ter pedido no hospital para me deixar ir para o seminário, e um mês depois da sua morte, em 15 de outubro de 43, eu entrei no seminário. E no dia do funeral, eu estava a chorar, encostado à porta da saída da casa dos meus pais, chorava. E o Padre Zé Carreira, que presidiu ao funeral, veio ter comigo e disse: Manuel, não chores, porque tu vais à mesma para o seminário. E é precisamente sobre esses tempos que vamos agora falar. Façamos então uma visita pelos locais por onde passou o Sr. Prior nos seus tempos de seminário. Para o fazer, temos o privilégio de contar com a ajuda de um guia muito especial. Portanto, nós podemos dizer que a nossa vida de seminário, digamos, em Leiria de internos do seminário, começava aqui, precisamente nestas forcas caudinas, nestes 2 marcos, por onde já víamos de facto o seminário. Aquela parte, está lá daquele edifício lá em cima, que é agora o arquivo distrital, era o seminário maior. Tendo, precisamente do lado que se vê, tendo o refeitório. Portanto, quem vinha aqui em qualquer ocasião, quando nós estávamos a conversar, que era só nos domingos e dias santos, ouvia a chilreada toda, a algaraviada dos seminaristas que estavam lá em cima. Nós entrávamos aqui, em princípio devíamos trazer uma mala com um enxoval, na verdade, um fato preto, um chapéu preto e uma batina preta. E também um baciozinho, que era necessário, evidentemente, pelo que se sabe. E assim entrávamos para o seminário, fizemos aqui o exame de admissão, talvez em agosto, eu não me recordo isso, já viemos juntos, o Padre Henriques comigo. São realmente
verdade, porque foram tempos muito bons, são tempos de infância, em tempos em que a gente se sentiu feliz. Penso que se alguém se sentiu feliz por estes caminhos, foram aqueles que os palmearam até ao fim, na verdade, portanto, e acabaram por ser sacerdotes. Continuamos com o muro do santuário, agora bem grafitado, como se vê. Naquele tempo não havia este costume, portanto, isto é um testemunho do tempo. Isto era o seminário maior, a porta ficava sensivelmente aqui, a porta principal, à altura, digamos, mais ou menos deste primeiro piso. Depois tínhamos um primeiro piso de aulas e creio que num segundo, ou talvez nesse primeiro, é que estava o refeitório, portanto, aqui para o nosso lado direito. Deste lado era a cozinha, onde são aquelas janelas, eram janelas da cozinha, talvez um bocadinho mais por trás. Nós temos precisamente aqui, era o recreio, onde nós brincámos tanto, na verdade. Aqui deste lado tinha por baixo recreio recolhido, portanto para os dias de chuva, era aqui que nós, aqui sobretudo dentro, nós dávamos cabo de solas de sapatos. Quando ele entrou no seminário, já lá estava, e já estava ordenado, estava até como prefeito. Acompanhei durante todo o curso e sempre vi nele uma pessoa que tomava a vida a sério, sempre muito amigo de todos, estudava razoavelmente, nunca perdeu ano nenhum na convivência com ele, sobretudo nestes últimos anos. Mais uma vez vieram ao de cima as qualidades e assim me parece que ao passar agora os 50 anos de ordenação, me parece que é digno de todo o nosso louvor e darmos graças a Deus por nos dar bons padres e pedir-lhe que nos dê mais. Este corpo aqui embaixo, este corpo direto, era a capela por cima e o salão de atos por baixo. E a biblioteca, tinha a biblioteca também. Este pequenino corpo à direita eram as salas de estudo. Lá onde eu posso dizer, enfim, o Sr. Pio não me leva a mal, que na realidade ele no segundo ano do seminário viveu muito indisciplinado, mas era sempre bom rapaz, ainda éramos todos, não é? Agora eu lembro perfeitamente do Henriques a não estudar e a querer conversar, andava para diante, de tal maneira que no primeiro ano ele teve 16, foi o penso que o único 16 que houve na turma, e eu tive 15. No segundo ano já mudámos de posição, precisamente que eu continuei a estudar e ele lembrou-se de não estar. Aqui há uma lembrança que eu estou convencido que o Padre Henriques gosta que seja evocada, que é de uma nespreira que havia aqui. Naquele tempo os seminaristas não tinham possibilidade de ter fruta à mesa, não é? Então só os superiores é que tinham fruta, o que significava que às vezes que aquele que servia os superiores tinha o privilégio de vez em quando roubar uma peçazinha ou outra. Mas aqui era uma nespreira mesmo em pleno recreio. Claro, era uma tentação quando a gente andava a jogar a bola, a fazer testeiro e pumba, a tirar a bola para cima da nespreira. Lá vinha uma terreirada de nésperas, claro, mas isso era proibido. Para lá do muro, praticamente para lá do muro, era o recreio dos grandes, portanto, chamados grandes, que era o seminário maior, não é? Onde se jogava também várias coisas, o coque, sobretudo, mas aqui nós jogávamos à barra inglesa e ao futebol aqui. E claro, nas férias, lá voltava o Manuel ao seu brejo na ladeira do Fárreo. E as histórias sucediam-se. Desta vez, em vez de nésperas, temos pêssegos. Como é que era essa dos pêssegos? O meu pai tinha lá um pomar e o meu pai pôs um pomar muito bonito no quintal, com muitos pêssegos, toda a qualidade. E depois, eu ia sempre lá aos pêssegos, quando ele viesse férias, para os comer, punha-os na arca do milho e depois guardava-os sempre. Parece que já havia esta amizade. E depois, mas as minhas irmãs diziam que me encontravam muitas vezes também a comer neles. Ele guardava-os para eles. Eu, quando os punha lá no milho, eram para ser para ele. Mas eles estavam tão bons que às vezes ia também lá comer um ou dois. E as minhas irmãs gozavam-me. Diziam, tu dizes que é para ele e também os comes.
Bom, mas deixemos a menina Rosária a comer os pêssegos do Sr. Prior e voltemos a Leiria, onde nos espera impaciente o nosso Cicerone, desta vez para nos falar das visitas à Sé. Assim como entrávamos por aqui para o seminário, assim saíamos algumas vezes por aqui, sobretudo por aqui. Íamos para a Sé. Vinhamos em forma, portanto, 2 a 2, na verdade, e batina, claro está, batina, com o nosso chapéu preto, enfim, conforme diz assim, passávamos o terreiro, que era, digamos, chamado o terreiro do Paço, não é? Portanto, enfim, o lugar, a praça mais importante. E era daqui do terreiro do Paço que partia a rua principal da cidade, que era a rua que dava direito à Sé. Por isso se chamava a Rua Direita. Nós estamos, portanto, na entrada da Rua Direita, que é a rua que nos conduz diretamente à Sé Catedral. É uma belíssima rua medieval, enfim, embora as casas já não sejam medievais nem perto, mas realmente tem esta estreiteza, portanto, este caminhar de um carrinho, digamos, de uma charrete, simplesmente. Eu aqui peço perdão para dar uma impressão pessoal. Isto parece Portugal dos pequeninos. De qualquer maneira, Portugal dos pequeninos ou não, de facto é com muito carinho que hoje recordo isto, enfim, em recordação também do Sr. Prior, e que venho aqui porque era um caminho que nós percorríamos, como digo, em longas filas e com muita frequência para irmos à Sé Catedral. Que a recordar esses tempos, lá percorremos nós a Rua Direita, do terreiro até à Sé. Pelo caminho, tempo ainda para cumprimentar os donos de uma loja outrora gerida por um familiar do Sr. Reitor. Antes, claro, a Catedral representava para nós um lugar muito importante, como representa para todos os diocesanos, não é? E era aqui, portanto, que nós nos reuníamos. Eu estou muito satisfeito com esta limpeza que se deu à Catedral e que lhe deu uma harmonia, uma beleza interior, uma pureza muito grande. Nós aqui é que fazíamos, portanto, o mês de Maria, o mês de maio, e a novena da Imaculada Conceição. Pessoalmente, esta estátua, esta pequena estátua, e uma outra muito semelhante também da Imaculada Conceição, que foi trasladada, digamos, para o Seminário Novo, enfim, têm comigo uma relação, de facto, de grande intimidade. Com certeza com o Prior também, enfim. Tudo isto era a imaginação de crianças que, de facto, nos íamos adaptando, digamos, à nossa vida sacerdotal, na qual está incluída a devoção a Nossa Senhora, que acabou por nos levar os dois para Fátima. Voltam as férias, volta o Manuel ao seu brejo na ladeira do Fárrio e voltam também os episódios. Só que desta vez, Sr. Prior, não resistimos à tentação e, aproveitando as possibilidades que nos dão as novas tecnologias, decidimos alterar um pouco a sua história, trazendo um pouco de ficção a este filme. O Sr. Prior, que também foi sempre um homem virado para as novas tecnologias, com certeza vai nos desculpar. Eu lembro do Tostino Carpinteiro, que morava aqui ao lado. Eu, em seminarista, passava ali os meus tempos todos a chateá-lo, desculpe-me o termo, e ele nunca me ralhou. Ia lá carpintando, e sempre com muita paciência. E até uma vez me emprestou uma espingarda, que eu nunca tinha dado um tiro, para ir aos pássaros. E lembro-me bem que estive ali naquele cerrado no brejo, com a espingarda a apontar e um mel ali à frente, e não fui capaz de mexer no gatilho. E até hoje ainda não sei sequer um tiro, mas recordo da amizade do Tostino Carpinteiro.
Requintemos estes momentos de boa disposição e voltemos a Leiria. Desta vez, para sabermos como decorriam, e usando as palavras do Sr. Reitor, as quintas-feiras deliciosas no velho Campo dos Marrazes. É outra faceta do protagonista desta história. Isto aqui é que se davam as nossas grandes batalhas futebolísticas, uns contra os outros. Eu recordo nas quintas-feiras eram facto dias deliciosos, porque, sobretudo num determinado ano, tínhamos o Dr. Gregório como nosso prefeito e ele era o primeiro entusiasta do futebol. A primeira tarefa era lá no seminário na Camarata, que um dos nossos colegas chamado Rafael Luzio, que era filho de um sapateiro, a consertar a bola, porque evidentemente as bolas naquele tempo da guerra eram muito raras e caras. Depois vinhamos pelo caminho todos à pressa, sempre de batina, que lá está. Aqui nós nesse tempo não usávamos ainda calção, enfim, de maneira que chegávamos aqui, tirávamos a batina, ficávamos em mangas de camisa e começava o jogo, víamos quem é que devia jogar. Isto, naquele tempo, se não me engano, o campo era mais o vale, estava muito mais derrapado, digamos, da chuva, e de facto nós, enfim, raspámos aqui muitas vezes os nossos joelhos, na nossa terra, e demos caneladas uns nos outros e cansámos-nos. Quase todos nós, quando chegávamos ao fim, nunca mais vimos jogar a bola, estávamos cansadíssimos, cansados. Daí a 2 dias começávamos novamente a preparar o jogo de futebol. As grandes memórias que eu tenho do Sr. Prior Latino do futebol ainda não é aqui, é no seminário. E recordo no seminário com o entusiasmo dele pelo Benfica, até que o apelidámos de Rogério. Ora, aqui está uma imagem bem do agrado do Sr. Prior. Mas esta imagem bem poderia ter tido outra história. Ora, escutem com atenção. Ele era de facto entusiasta e era um bom jogador. No meus tempos de estudante, eu no seminário de Leiria, jogava a defesa esquerda e não era dos piores. E era um bom jogador. Não era dos piores. E era um bom jogador. Não era dos piores. E era um bom jogador. A avaliar pelos elogios, esta imagem poderia muito bem ter sido uma imagem real da época. Ser benfiquista é ter na alma a chama intensa que nos conquista e leva à palma a luz intensa. O sol que lá no céu em sonho vem beijar com orgulho muito seu as camisolas pegantes. Mas, por agora, deixemos o futebol. Vamos despedir-nos deste capítulo que dedicamos aos tempos de seminário com um episódio que realça um dos valores que fazem do nosso prior o homem bom que nós conhecemos e admiramos. O prior tinha realmente qualidades de generosidade muito grandes. Recordo, enfim, várias pequenas coisas, não é? Mas via-se que era um homem desprendido. Eu estou convencido de quem o conhece hoje realmente vê que há uma, digamos, uma continuidade temperamental, antes de mais temperamental, que naturalmente ele foi cultivando conforme pôde e que deu aquele homem generoso, realmente incapaz de qualquer conflito, de se meter nele ou de o desenvolver, que nós temos conhecido ao longo destes anos e que tem sido certamente, digamos, um dos segredos da sua permanência em Fátima. Uma vez que vinha do seminário e depois que estava em Vila Nova de Orém, à espera da carreira para ir para a Freixada. E de repente apareceu um pobre ao pé dele a pedir e ele deu-lhe o dinheiro que tinha para a carreira. E depois pensou assim, mas como é que agora vou para casa? Ele ainda era novito. E então apareceu um senhor ao pé dele e disse-lhe assim, ouve lá, tu não és da Freixada. E ele ficou assim muito admirado, nem conhecia o senhor, e disse, sou. Então daí que ele é para a Freixada. E ele conta isto, que nós devemos confiar muito em Deus, porque ele deu tudo o que tinha e Deus encaminhou aquele senhor para lhe dar a boleia para o levar para a Freixada. Percorridos estes anos de seminário, com muito trabalho, muito sacrifício e muita fé, o Manuel ia ver o seu sonho tornar-se realidade.
O Manuel era agora o Padre Manuel António Henriques. No dia 11 de julho de 1954, tocavam os sinos da Basílica do Santuário de Fátima a anunciar uma nova ordenação. A cerimónia foi presidida pelo bispo Dom José Alves Correia da Silva. O padre Henriques tinha então 22 anos. Com ele, ordenaram-se ainda o padre Maurício, que hoje se encontra na Câmara Eclesiástica da Diocese de Leiria, e o padre Elias, que atualmente é o prior do Olival. No seu arquivo, fomos encontrar carinhosa e orgulhosamente guardadas a fita da sua ordenação e a pagela comemorativa desse dia e do dia da Missa Nova. E há 50 anos, tal como hoje, também houve festa. Primeiro em Fátima, na ordenação, e 7 dias depois na Freixianda e no Fárrio, na Missa Nova. Vamos saber como foi. Uma grande festa de fraternidade foi a minha Missa Nova, no dia 18 de julho de 1954. Era um lugar pequenino, e então juntámos todos a trabalhar. Durante mais de um mês nós trabalhámos o pano branco, e no pano branco pusemos estrelas azuis. Ferramos a minha rua, porque o almoço foi na minha rua. Nesta rua foi servido o almoço da Missa Nova. Isto não era alcatroada, ou era? Não era nada de alcatrão, era terra batida. Também lá tive, pois. De manhã foi a celebração eucarística na Igreja Matriz da Freixianda, onde fomos batizados. De tarde foi a confraternização fantástica à volta da mesa aqui no Brejo. E lembro-me da minha mãe andar a chorar, com medo que o comer não chegava. A comida tinha sido farta e apetitosa. A bebida caiu bem. Também lá tive, pois. Os comentários no outro dia salientavam ainda o discurso de alguém que ficara ao pé da balsa, de quem não sabiam o nome, referenciando como o da borda da balsa. E dizia o da borda da balsa, fez um bonito discurso. Lembro-me que o meu irmão padre estava em retiro, e depois que ia lá e via a gente de noite a trabalhar, e ele, são coisas que nunca esquece. As conversas voltavam à preparação do festim. Falava-se da tia Bernardina, da alegria com que ela se ofereceu e com que ligeireza partiu para o Fárrio a buscar uma panela que estava a ser precisa na cozinha. E depois naquele dia a alegria com que aquelas pessoas de idade, uns iam buscar um cântaro de água, outros iam buscar rama, pusemos arcos desde a ladeira até ao Fárrio. Falava-se do tio Manuel Janeiro, aqui este nosso vizinho, com que afã, com que alegria, transportava os eucaliptos necessários para o rancho da sala de jantar em que estava a tornar aquela rua. Passado o ajuntamento, falava-se com vaidade sobre o acontecimento que todos haviam ajudado a preparar. Foi uma festa que nunca se viu outra igual naquele lugar. E pelo que se pode observar, a festa continua. Alguns dos depoimentos do Sr. Prior foram obtidos aqui, no painel das Alminhas, no encontro de amigos a que já anteriormente nos referimos.
Mesmo depois de 50 anos passados em Fátima, ele não esquece os seus primeiros amigos, a sua terra e tudo o que lá aprendeu. Sempre que pode, ele regressa às origens e recorda o seu apreço e carinho por todos estes valores, discursando com emoção e à vontade naquele seu estilo que ora nos faz rir, ora nos faz chorar, mas nos fascina sempre pelo conteúdo rico das suas mensagens, proferidas naquela fluência simples que só ele sabe usar. Eu tenho aqui um papel, tenho 2 ou 3, mas eu não vou ler isto tudo, não tenho medo. Eu devo dizer que aqui neste lugar, com esta vizinhança, eu aprendi aquelas virtudes, aquelas qualidades, aqueles valores que ainda hoje me orientam. Eu tenho muita amizade a toda a ladeira do Faro, mas não me leve a mal perder um bocadinho para o Oiteiro, aqui para o meu brejo. Este é, sem dúvida, o prior que nós conhecemos, admiramos e estimamos. Há pouco ouvimos contar como todos se empenharam na preparação da festa da ordenação e da missa nova lá no Brejo. Não deixa de ser significativo que, passados 50 anos, desta vez não no Brejo, mas em Fátima, todos se tenham empenhado da mesma forma para celebrar este aniversário. Tudo isto teve início em 1954, logo após a sua ordenação. Nesse ano, ele veio para Fátima, onde foi prefeito e professor no Seminário Menor de Leiria, cujo polo funcionava em Fátima, neste local, onde viria a ser mais tarde o Colégio de São Miguel. Esta foto foi tirada no referido local, onde hoje está situado o jardim e o estacionamento da Casa Nossa Senhora do Carmo, num dia em que, como se pode ver, tinha nevado com abundância. Eu que fui aluno dele em 1955 e 56, aqui exatamente no agora chamado São Miguel, admirei muito a sua simplicidade, admirei muito a sua amizade e também recordar que ele foi o meu primeiro professor de música, o que me ensinou os primeiros passos, os primeiros compassos, as primeiras notas e, portanto, é isso também que eu lhe agradeço. Recordo-se dos tempos em que ele se encontrava tantas vezes com o Dr. Gregório, quando ele chamava Rogério, quando ele era um grande futebolista, ali mesmo em cima, atrás daqueles eucaliptos, onde agora está o Parque Novo, ali jogámos muitíssimo futebol e, portanto, era precisamente esta amizade, esta alegria que eu vou recordando e que ainda tenho muito presente do querido Padre António Henriques. Foi o Padre Manuel António Henriques o meu primeiro professor de latim e português. Nos últimos 16 anos pude observar melhor a sua pessoa e o seu trabalho nesta paróquia de Fátima. É um sacerdote muito virtuoso, humilde, desprendido, virtudes que lhe granjearam muito prestígio nesta paróquia e em toda a diocese. Não posso deixar de pôr em relevo uma grande virtude que deixa atrás de si um raio de luz, conciliador prudente no meio do seu rebanho. Nunca hesitou em pedir conselhos aos colegas. A paz e o bem no meio do seu rebanho é a sua grande preocupação. Se me perguntassem qual a virtude que mais aprecio no Padre Manuel António Henriques, diria sem hesitar: o desprendimento. Colocaria este sacerdote, sem qualquer dúvida, à frente do presbitério diocesano como modelo do sacerdote pobre, humilde e desprendido dos bens terrenos. Que a paróquia de Fátima rejubile de alegria neste seu jubileu sacerdotal e não deixe de pedir ao Senhor da Messe mais operários para a sua seara.
Pouco antes de assumir o cargo de prior de Fátima, em 1956, foi designado para acompanhar como fâmulo o cardeal Roncalli, bispo de Veneza, quando este visitou o santuário de Fátima. Aqui o vemos nessa missão, que o próprio confessa ter aceito com grande distinção e alegria. Este cardeal viria a ser depois eleito Papa com o nome de João XXIII. Em 30 de junho de 1956, o padre Manuel António Henriques foi nomeado prior de Fátima pelo mesmo bispo que o tinha ordenado, Dom José Alves Correia da Silva. Ao celebrar-se, portanto, o jubileu sacerdotal do nosso pároco, o padre Henriques, 2 anos após a ocorrência do meu, há, portanto, uma diferença apenas de 2 anos de ordenação sacerdotal, eu quero evocar o papel interventor que cada um de nós teve na trajetória espiritual e pastoral do outro, que é educar e servir. Isto é interessantíssimo. Encontrava-me a trabalhar afanosamente como primeiro pároco da freguesia da Atoguia, onde tinha chegado em fins de março de 1953, quando fui alertado por um emissário vindo aqui de Fátima para o escândalo que ia rebentar logo nesse dia, logo que circulasse a notícia de que o pároco de Fátima tinha abandonado a paróquia nessa noite. Desloquei-me de imediato a Fátima, correndo, para falar com o então reitor do santuário, ao qual ainda não tinha chegado a notícia. Pedi-lhe que intercedesse rapidamente, junto do Sr. Bispo, Dom José Alves Correia da Silva, para a nomeação imediata de um novo pároco, e propus que esse pároco fosse o padre Henriques. Na altura era prefeito e professor do Seminário Menor de Fátima, do Seminário de Leiria, que estava em Fátima, e que tinha prestado preciosa colaboração, por todos reconhecida, na freguesia da Atoguia, nos meses em que eu, nesse ano, estive ausente por motivo de cansaço. O Sr. Cônego Emílio, que era reitor do santuário, deslocou-se de imediato a Leiria e trouxe consigo a nomeação do Sr. Padre Henriques como pároco de Fátima. Deus precisa das mediações humanas para os seus planos divinos. E assim, o padre Henriques era agora o prior de Fátima, o nosso pastor. O pastor da terra que viu nascer os pastorinhos. Com apenas 24 anos e um cargo de tamanha responsabilidade pela frente, bem confortáveis lhe terão soado as palavras do bispo Dom José, que o nomeou, quando lhe disse: "Não tenhas medo, o povo de Fátima é bom." Esperamos que ele pense isso de nós, pois nós, e atrevemos-nos a falar em nome do povo de Fátima, pensamos isso dele. E o elogio não é gratuito, porque o que hoje recordamos neste documentário, apesar de ser apenas o resumo de um trabalho de 50 anos, dá para nos fazer entender que só pode ter sido levado a cabo por um homem muito bom. De qualquer modo, mais importante do que resumi-la num documentário sempre aquém da sua grandeza, a obra do nosso pastor está aí para ser vivida todos os dias por nós paroquianos. É concreta, visível e está presente em cada recanto da nossa sociedade paroquial. No entanto, não foi fácil a construção desta obra, logo a começar pelos alicerces. Quando ele chegou à paróquia, um bocado da igreja estava no chão e ele tinha muitas dificuldades. Depois o empreiteiro da obra, ele pedia dinheiro, ele não tinha dinheiro, ele andava com muitas dificuldades. Depois começou a pedir dinheiro emprestado a uns velhotes. Os velhotes emprestavam-lhe dinheiro. Mas depois começou a andar assim muito embaixo e foi ter com o seu bispo e disse ao seu bispo: "Estou com muita dificuldade." E o seu bispo Dom João disse: "Ajoelha-te e reza diante do Santíssimo." E ele diz que foi do sacrário que lhe veio a força para aguentar sempre as dificuldades. E o prior assim fez,
Procurou na adoração ao Santíssimo Sacramento a força para o ajudar a superar as dificuldades e promoveu-a junto dos seus paroquianos, lançando a ideia em 1986, por altura do 70º aniversário da aparição do Anjo na Loca do Cabeço, animado ainda pela estadia em França nesse ano em Arres, ano em que também o Papa João Paulo II lá esteve presente e onde se promovia igualmente a adoração ao Santíssimo. Com a ajuda desta prática e de outros símbolos com significado muito especial para o Sr. Prior, bem visíveis na igreja paroquial e na sua residência, nasceu a esperança que estimulou a perseverança e o Prior partiu para a luta. Das primeiras ações que lhe conhecemos, contam-se os cortejos de ofrendas que aconteceram em 1957, 1962, 1981 e 1994. Estas são imagens do primeiro e do último desses cortejos. Mas as ajudas não foram só divinas e sabemos que o nosso Prior sempre soube ser reconhecido com todos os que o ajudaram a levar por diante a sua missão. Assim, já ouvimos falar da sua família, dos seus priores, uns heróis, como ele disse. Agora, queremos recordar alguém que, por motivos de saúde, não se mostrou disponível a participar neste documentário, mas foi muito importante no início da missão paroquial do Sr. Prior. Eu sei que no princípio, quando meu irmão veio, não havia nada para as crianças e ele tinha pena das crianças. Então, havia aqui duas ou três irmãs que viviam em Aljustrel, que eram umas irmãs dos Açores, que é a irmã Maria de Jesus e a irmã Madalena. Sei que essas irmãs ajudaram muito o meu irmão. E no princípio que ele veio para aqui, elas é que lavavam a roupa da igreja, é que punham as flores, elas ajudaram-no muito. Como curiosidade, recordemos agora o primeiro casamento e o primeiro batizado. Sinto um orgulho muito grande em ter sido batizada pelo Sr. Prior e, acima de tudo, por ter sido a primeira. E a missão paroquial do nosso Prior teve desde sempre uma atenção muito especial para com os jovens. Havia ali uma casa chamada Pré Santarém, diziam que era de umas irmãs de Santarém. E eu lembro-me de ir para lá, à hora do meio-dia, íamos para lá fazer o leite, que era em pó, que vinha das Cáritas. Lembro-me muito bem de fazer o leite, ia lá eu com mais 2 ou 3 pessoas, e lembro-me das irmãs estarem lá durante o dia com aquelas crianças. Depois, mais tarde, lembro-me de haver lá catequese, e depois lembro-me que o meu irmão comprou uma máquina de costura, que era para as irmãs ensinarem a fazer costura, e lembro-me de eu também lá andar. Dessa preocupação com os jovens nasceram muitas das realizações do Sr. Prior, cujos benefícios ainda hoje se fazem sentir na nossa paróquia. Agora a intervenção dele para o Colégio de São Miguel. 6 anos depois, estamos em 1962, outubro, exerci o meu novo ministério de primeiro capelão da Base Aérea 5, em Montreal, quando recebo a visita do Sr. Bispo Dom João Pereira Venâncio, que vem anunciar-me que vai partir para Roma, para o Concílio Ecuménico, mas que antes de partida me vem comunicar que quer dar continuidade a uma iniciativa interessante do período de Fátima, que era um externato paroquial que ele tinha fundado de uma maneira muito simples e que o Sr. Dom João Bispo de Leiria ia transformar num colégio diocesano, encarregando-me logo nesse dia de proceder à sua construção e à sua orientação. Ora bem, e lá está o Padre Henriques agora, na iniciativa, na raiz do Colégio Diocesano de São Miguel. Do externato paroquial vai dar origem, como semente, ao Colégio Diocesano de São Miguel. Bom, primeiro diretor daquele externato paroquial que existia no prédio de Santarém. Não sei se sabes o que é. Sei, prédio de Santarém.
externato paroquial que ele fundou em 1960. E até posso dizer que ele fundou com 4 alunos no primeiro ano e 9 alunos para preparar para a admissão ao liceu. No ano 63, já tinha 16 alunos. Entretanto, os 16 alunos já não cabriam perto de Santarém, aquilo estava miserável. Então foi nessa altura que ele recorreu ao Sr. Bispo, em 62, no fim de 62 de outubro. E foi então que o Sr. Bispo tomou a iniciativa de lhe dar continuidade. E quando eu disse que queria começar uma coisa nova, eu disse, não, tens de pegar na semente que o Padre Henriques lançou no prédio de Santarém, em Fátima. E, portanto, em virtude desta proximidade e parentesco com o Colégio de São Miguel do Padre Henrique, não poderia, nem deveria, este senhor, meu amigo, desligar-se desta casa. Por isso, sempre solicitei, sempre apreciei e sempre agradeci a sua preciosa colaboração. Foi vice-diretor do Colégio Diocesano de São Miguel, foi seu professor durante 27 anos, como professor de português, como professor da Legião e Moral, como professor de educação musical e como maestro do grande grupo coral que ele então fundou e que tinha uma polifonia extraordinária que admirava a toda a gente. A 4, 5 vozes, como o Padre Henriques sabia fazer. Se não fosse o Padre Henriques começar a brincar à escola com aquelas crianças, com 3 garotos, o Colégio São Miguel não existia. Mas, sobretudo, a sua vertente, a sua área principal era a área da música. Era o que ele mais gostava também. Não há dúvida que a música foi sempre a sua grande paixão e, mais do que isso, o seu dom. O vosso superior, o Padre Henriques, era especialmente dotado para a música, de ouvido e de dedos. Eu admirava-o mesmo muito. Eu recordo que um dia estávamos a fazer um exame de piano, nós começávamos a ter piano no 4º ano. Estávamos a fazer um exame de piano talvez no 5º ou no 6º ano, que ainda tivemos piano juntos, e eu estava a ver-lhe dedilhar e dizia, eu não tenho realmente este dom, de facto. Eu consegui ter um 14 e ele ia lá para o 16, portanto, era de facto, via-se já naquele tempo que tinha de facto muita habilidade para o dedilhar. E eu pessoalmente tenho pena que ele não tenha sido mandado para Roma para se poder especializar realmente no órgão. Tinha dado um ótimo organista. Mas ele não se limitou a guardar esse dom e essa paixão só para si. Colocou-os ao serviço da sua missão pastoral e fez questão e soube transmiti-los aos jovens. E com isso conseguiu um duplo efeito. Por um lado, ocupou os tempos livres dos jovens durante aquelas idades consideradas perigosas. Por outro, trouxe-os para as atividades culturais, enriquecendo a paróquia nesse campo. Assim, todas as bandas que se formaram em Fátima tiveram na origem ou como apoio o Sr. Prior e, em contrapartida, colaboravam nas atividades paroquiais. De todos esses conjuntos que se formaram sob a égide do nosso pároco, o Sol Nascente foi aquele que teve uma relação mais estreita com ele. Talvez por ter sido o primeiro e também porque a sua história se confunde com a do rancho folclórico fundado pelo nosso prior. Mais uma vez, mergulhámos no arquivo de memórias da sua residência e encontramos algumas fotos do Sol Nascente. É complicado resumir em poucos minutos o quanto ele marcou a juventude da época. A mim, pessoalmente, ele vai marcar muito a minha infância e depois também bastante a minha juventude. A música, especificamente, nós entendemos também desde cedo que era de facto um projeto e era um desejo íntimo e digamos, bastante vivido. Estamos aqui hoje praticamente
os elementos originais da expressão musical que nasceu com ele e que ele nos quis transmitir. Eu lembro-me agora, e recordando muito rapidamente, que comecei por tocar um realejo, um velho realejo fado português, custava naquela altura 20 escudos, e um dia o Sr. Prior propôs-me a compra de outro instrumento, seria uma espécie de Rolls Royce dos realejos. Foi comigo à loja do Sr. Armando Mendes e comprou-me um Honor vermelho e prateado, tocava dos dois lados, é realmente um autêntico Rolls Royce de realejos. E aí eu vi que era para me contratar para o rancho, um primeiro rancho infantil, com traje da Nazaré, com 4 pares, até que um belo dia o Sr. Prior lembra-se de pôr em minha casa o acordeão Honor. Um acordeão Honor, uma coisa espetacular, realmente. Eu a partir daí penso que nunca mais dormi. De vez em quando lembro-me que o nosso Prior ouvia lá aquelas notas falsas, que era a maioria. E então subia as escadas, e ela dizia: "Ó João, anda cá", punha-me as mãos, lá, olha que o dó é esse buraquinho da mão esquerda, esse é que é o dó, e lá tocava algumas coisas, ele descia outra vez, pegava na lambreta e ia embora. Foi-me buscar às Dominicanas, quando vim para Fátima, depois levou-me para a igreja, aí cantávamos na igreja, depois, mais tarde, levou-me para o rancho. E comecei a cantar, me encontrei com estes amigos e pensámos, na realidade, formar um conjunto. O Sr. Prior já me contou algumas vezes que no dia do meu batizado, para além de me batizar, à tarde apareceu lá em minha casa com o acordeão e animou a festa do meu batizado, que lá estava a decorrer na altura. Bom, eu não sei se lá no meu berço, a dormir, inconscientemente me deixei inspirar por esses acordes. O que é certo é que mais tarde, com 4 anos de idade, acabei por integrar também aqui o Sol Nascente. Foi a partir daí que iniciei a minha participação nas atividades da paróquia e depois acabei por fazer da música a minha ocupação principal. Quero agradecer publicamente ao Sr. Prior a inspiração e muito principalmente todo o apoio que ele nos tem dado ao longo destes anos a todos nós, amantes da música. O rancho, entretanto, vai acabando naturalmente e o Sol Nascente nasce nessa altura. E então lá corríamos aqui o concelho de Orém, Leiria. Gostaria apenas de lembrar uma atuação que nós tivemos na Chainça. Deram-nos tanto dinheiro que nós pensámos que a pessoa se tinha enganado. Foram 500 escudos. Fátima, estávamos presentes em todos, o cachê em Fátima era sempre 0, não é? Porque de facto era aqui o apoio do Sr. Prior, isto é importante nós vermos isto, que tudo isto nasce com o Sr. Prior. Na edição de julho deste ano do Notícias de Fátima, com muitos artigos dedicados à vida e obra do nosso pároco, é visível logo na primeira página uma foto sua na companhia do Sol Nascente, uma constante desses tempos. Era com orgulho que o Prior exibia o conjunto nas atividades culturais e recreativas de Fátima, mesmo quando nela figuravam nomes sonantes do panorama artístico do nosso país. A atuação que vai marcar o nascimento do Sol Nascente é com o do Ouro Negro, num espetáculo no Salão Paroquial. O Sol Nascente era sempre o representante da paróquia nesses eventos. No fundo isto seria também um chamariz de alguma maneira para atividades culturais, para atividades religiosas, para encontros de jovens, que o Sol Nascente estava sempre de facto presente. Era uma atração, entre aspas, digamos assim, para toda a juventude da altura. E é importante aqui frisarmos o papel que realmente nesses anos, quando o Sr. Prior chega cá, isso aí no fundo é isso que esta homenagem no fundo pretende, penso eu, a grande evolução e a grande revolução que ele traz aqui ao ambiente em Fátima, principalmente nos jovens. Aliás, reparem, há aqui 2 componentes fundamentais que não me competem a mim falar, é o desporto, não é? Em que ele vai agarrar a juventude, e é de facto o aspecto musical. Ele é uma referência e é um marco histórico que apareceu muito avançado no tempo. É realmente uma lufada de ar fresco que entra aqui na freguesia em boa hora. Sobretudo, quer dizer, por um saber pedagógico também muito evoluído. É que ele soube conquistar, soube encontrar caminhos e formas para trazer à sua igreja através daquilo que é a vida normal do povo. Dado o mote pelo Sol Nascente, outros grupos se formaram com o apoio do Sr. Prior e dando o seu contributo à paróquia. Seguiu-se o contágio. Fazemos uma alusão necessariamente breve, tendo em conta que 3 dos elementos eram os mesmos do Sol Nascente. Ainda
Ainda assim, o contágio ficará sempre ligado à introdução das violas elétricas e da bateria nas missas da paróquia, com temas da música pop, com letras adaptadas, o que, tendo em conta que estávamos em 1971, é um facto digno de registro. Posso dizer aqui, sem exagero, que ele andava um bocado à frente do tempo. Esta foto foi tirada na missa, onde pela primeira vez se tocaram os instrumentos elétricos. Nela é possível ver-se, para além de alguns elementos já anteriormente mencionados, o Nazareno do Carmo, o Augusto Almeida e o Luís Ferreira. Fiz uma cova na areia. O Ocopus, para além de garantir a continuidade da música nas atividades religiosas, foi exemplo de simbiose entre os elementos da terra e os recém-chegados à paróquia. O prior esteve associado à fundação do conjunto do qual fiz parte, do Ocopus, que foi a forma de, como imigrante em Fátima, de me inserir nesta sociedade. Nós, no conjunto, havia um intercâmbio entre nós e ele. Nós disponibilizámos para colaborar nas missas, em todos os atos religiosos e litúrgicos. Havia a contrapartida da paróquia, com cedência de alguma parte da aparelhagem, inclusive a nível do conselho, quando íamos tocar, éramos conhecidos como o conjunto do prior. Lembro da primeira celebração, que foi precisamente nas festas de agosto, na Fátima, onde, por sermos considerado o conjunto do prior, a comissão entendeu não nos pagar. E passado um ano é que nós temos um mísero cachê na altura de uns 3 contos, salvo erro. Falar do prior significa fazer uma retrospectiva desde os tempos de infância até a adolescência, principalmente. Foi sempre um homem que nos marcou, promovendo em nós e estimulando sempre o gosto pela música, nos grupos corais, nos tempos da catequese, e mais tarde, como já foi testemunhado, foi ele o grande promotor que nos incentivou a formarmos o tal grupo musical que já foi falado. Musicalmente, eu com o Padre Henriques, que já conhecia há tempos quando vim parar a Fátima e vim trabalhar aqui para a hotelaria, o meu relacionamento com ele, uma vez que já o conhecia, foi fácil. Tenho que agradecer naturalmente o apoio que ele nos deu relativamente a instrumentos, na fundação do nosso grupo, já referenciado do Ocopus. E a mim, que vejo no Padre Henriques, vejo o Padre, vejo o Prior, vejo o Padrinho e vejo uma pessoa amiga, essencialmente. Mas não só minha, amiga de toda uma comunidade de Fátima que ele abraçou e que penso que a comunidade também lhe retribuiu com o mesmo abraço. Mais importante isto tudo que foi passarmos uns bons momentos juntos, foi também permitir-nos afastarmos numa altura conturbada da adolescência de caminhos menos bons, por onde infelizmente alguns colegas da nossa geração seguiram e com fim triste. O prior sempre gostou de Fátima, da sua terra, sempre tentou o melhor, e mesmo eu recordo também que o nosso querido pároco tinha um feitio às vezes também um bocado perigoso, porque não se importava nada em determinadas circunstâncias levantar da manápola e contemplar meia dúzia com umas bufetadas bem pregadas. Era uma pessoa que atualizava ao minuto e isso era bom para a malta da época que naquelas idades de 18, 19 anos necessitavam de alguém que lhe desse apoio e que nos deixasse atualizar. Foi um homem extremamente dinâmico. Quando chegou a Fátima abraçou muitos projetos, trouxe ideias novas, trouxe inovação. E não nos podemos esquecer daquilo que ele fez pelo desporto. Aqui atrás de nós está um exemplo disso. Não nos podemos esquecer daquilo que ele fez na música. Só dou por bem-agem tudo aquilo que ele nos trouxe, tudo aquilo que ele nos ofereceu. Vão os barcos a partir, levam homens para o mar. Com o conjunto ad hoc, chegou à paróquia uma nova geração de músicos que colaboraram também com o Sr. Prior nas aulas de educação musical do Colégio de São Miguel. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao Sr. Prior pelos seus 50 anos de sacerdote e queria agradecer ao Sr. Prior tudo aquilo que ele me ensinou a nível de música litúrgica e
e não só. Desde que fui para São Miguel, que o Sr. Prior me foi buscar para tocar na Missa da Fátima e cá estou há 25 anos. E obrigado, Sr. Prior. Eu aproveito também para dar os parabéns ao Sr. Prior de Fátima, com o qual colaborei também na Eucaristia na Fátima. Foram momentos agradáveis que passamos e pronto, que nunca mais esqueceremos. O grupo que tive com o Adolfo Jorge Gonçalves, que foi o meu professor de viola, o Rui Sérgio, dar também o meu testemunho e agradecer tudo aquilo que o Superior fez em mim como músico, em mim como adolescente. Quero agradecer todos os bons momentos que passei consigo e dar-lhe os parabéns pelos seus 50 anos de sacerdócio. Nesta vivência que tivemos com ele durante tantos anos, muitos foram os episódios engraçados que se passaram. Não queremos deixar de recordar alguns deles. O prior gostava de andar disfarçado e um dia fomos no carro do professor Graça a Nazaré para uma sardinhada e quando íamos a chegar a Nazaré, ele, deixa-me cá tirar o meu cabeção, porque ninguém precisa de saber que eu sou padre. Por aí vamos, e tira o cabeção, descemos até ao restaurante, sentámos-nos à mesa e mandou vir umas sardinhas e pão e tal. Entretanto chegou o empregado ao pé dele e diz assim: e para beber, Sr. Prior? Gostaria de recordar aqui um episódio ao mesmo tempo engraçado e caricato que se passa no verão de 68. O Sr. Prior convida-me uma tarde para ir, juntamente com o Diniz, até Lisboa, à Mata dos Salesianos no Estoril, para um espetáculo de 24 horas de música rock. Ao chegarmos lá, mais ou menos por volta das 4 horas, o espetáculo acaba por ser cancelado. E acaba por ser cancelado porque foi conotado com política e, portanto, o governo então cancelou. Vem a polícia, com queijo-polícia, dá uma grande carga policial sobre a juventude, milhares de jovens que estavam ali no recinto, e realmente a festa foi cancelada. Nós somos obrigados a refugiar-nos no convento dos Padres Salesianos, com uma grande desilusão por o espetáculo não se realizar. Passada toda aquela barafunda, toda aquela carga policial, nós regressamos de novo ao local onde estavam homens, enfim, vendedores de sandes e de petiscos e de bebidas, e aproveitámos, já que não havia música, não tinha havido espetáculo, para realmente petiscar aí. O Sr. Prior resolveu meter conversa com o homem, não é? E, de facto, o homem estava muito furioso, tinha um prejuízo enorme, e quando o Sr. Prior pede a opinião sobre a festa, sobre o que se iria ali passar, ele, que não imaginava que estava perante um padre, diz muito claramente que aquilo não era política nenhuma, que era apenas música, e aí é que é a parte mais engraçada. Ele diz exatamente o que é que a juventude, na opinião dele, iria fazer durante a noite ali naquela mata. Portanto, numa linguagem muito clara, muito explícita e muito vernácula. O Sr. Prior fica um bocado atrapalhado, nós olhamos uns para os outros, pagamos a conta e regressamos ao convento. Quando vinhamos de regresso, o Sr. Prior sentiu necessidade de abordar de novo o assunto, o episódio que se tinha passado, e então olha para mim com uma grande gargalhada e assim: então, João, e o homem das sandes? Uma altura, numa missa, no casamento de Eduardo, inspirados ainda da noite anterior, na altura do ofertório, lembraram-se de cantar o santo, e cantaram o santo até ao fim, apesar de estarem a ser avisados pelas pessoas, mas a embalagem era grande. Quando chegámos ao final do ofertório, com o santo cantado, o prior, com toda a calma que era conhecida e uma paciência enorme para nos aturar, virou-se para o coro e disse: Santo, Santo é o Senhor. Mas agora cantemos o cântico do ofertório. Ele efetivamente tinha que ter uma paciência enorme connosco, e uma das nossas falhas era a pontualidade. Aos domingos de manhã
Antes faltavam às vezes 2, 3 minutos para a missa das 11 e ele ainda andava aqui pela covadeiria a correr casa em casa para nos reunir todos. E quando nós chegávamos ao carro, ele dizia-nos assim com aquela voz muito pesarosa: um povo inteiro à espera. Bom, como para grandes males, grandes remédios, ele um dia decidiu cortar o mal pela raiz. Num sábado à tarde, depois do ensaio, ele virou-se para mim e disse-me: olha, para nós não atrasarmos a missa todos os domingos, amanhã vais tu dar a volta, ficas com o meu carro e vais tu dar a volta a buscar os músicos. Ora, eu tinha a carta há pouco tempo, não tinha carro, aquilo foi música para os meus ouvidos. Só que ele deve-se ter apercebido do meu ar excessivamente feliz e previu qualquer coisa. Quando me entregou as chaves, disse-me logo assim: ouve lá, logo à noite, se por acaso fores aí beber assim alguma cerveja, pelo menos esconde o carro, que é para não dizerem que o prior anda para aí nos copos. Nesta viagem pela história da música em Fátima, em que o papel do Padre Henriques foi fundamental, várias vezes se abordou uma outra paixão sua, que foi o desporto, com destaque para o futebol. E também aqui o alvo principal foi a juventude. Falo com gosto para ver que sou como que um baú aqui do nosso centro. Desta paixão nasceu o Centro Paroquial de Fátima, mais tarde transformado no Centro Desportivo de Fátima. Eu considero que o Centro Desportivo de Fátima é um local de encontro da sociedade de Fátima, é um dos pontos principais onde aos domingos e noutros dias as pessoas convivem e se encontram. Ao falar do Sr. Prior, quero fazê-lo com muito respeito e muita admiração por tudo o que ele fez em prol da juventude, e posso dizer que, sem dúvida, ele foi o pai e a mãe e a tia de todos nós. Ele soube incutir dentro de nós o bichinho da bola, bichinho esse que, no fundo, também morava dentro dele. As missas às vezes eram um bocadinho abreviadas, no sentido de não falharmos muito aos compromissos esportivos. Eu cheguei a Fátima em 56, ainda muito jovem, com a moléstia do futebol, e passados um ano ou dois, se tu quiseres aqui apontar para esta fotografia, ensinava catequese aos cachorros, mas depois íamos até ao pé do santuário, ao campo do Estoril, jogar futebol com eles. Aqui está a minha figura. Quando ele entrava na escola, no Estado de São Domingos, quase certeza que naquele dia havia futebol no campo dos Carneiros do Estoril. Quase certeza. Uns jogos intermináveis, não é? Em que, atrás de uma bola de borracha que o senhor trazia, em que podia demorar uma tarde inteira. O senhor às vezes diz que isso não era verdade, mas de facto era verdade. O jogo terminava quando a equipa do Benfica, de facto, estava a vencer. Aí terminava, acabava a poeira e íamos todos para casa, porque ele punha os do Sporting de um lado e os do Benfica do outro, e realmente a bola de borracha, até que não entrasse mais vezes na rede do Sporting, o jogo não acabava. É verdade. Não, mas olha só, tu estás-me a obrigar a confessar os meus pecados. As más línguas que andam por aí têm certa razão. Que Deus me perdoe. E oxalá, Sr. Prior, que lá no Tribunal Divino tenha mesmo perdão, porque cá na Terra há quem não tenha gostado nada da brincadeira. Mas há uma coisa que eu não lhe perdoo, é que a Fátima era quase toda sportinguista quando eu para cá vim. E hoje já está 50-50. Vais engrandecê-la, pois és uma estrela a brilhar de vitória em vitória. António, ainda te lembras do início do Centro Desportivo de Fátima? Mais ou menos. Como é que isso foi? Tu sabes ali na brincadeira? Na brincadeira? Aonde? No Estoril. Mais uma vez, tudo começou por uma brincadeira. O que é certo é que desta brincadeira nasceu mais uma instituição que ao longo dos anos teve e continua a ter um papel muito importante na formação dos jovens fatimenses através do futebol e de outras modalidades. Por tudo isto e muito mais coisas, acho que uma estátua ao seu prior não vinha a despropósito. Parabéns pelos seus 50 anos de sacerdócio e continuo por muitos mais. Agradecer ao Sr. Prior por tudo quanto fez pela juventude do nosso tempo. Obrigado ao Sr. Prior. Vitória e vitória.
E agora, tal como nesses tempos, a juventude continua agradecida ao Sr. Prior. Como atual representante do grupo de jovens da Paróquia de Fátima e conhecendo o Sr. Prior já há algum tempo, parece-me que ele tem realmente uma grande paixão pela juventude da nossa paróquia e a sua aposta é precisamente na formação deles para que se possam tornar alicerces fortes da nossa sociedade e da comunidade que é a Igreja Viva. E por isso também nós o estimamos e o amamos e queremos continuar a ser uma alegria para a paróquia de Fátima. E é impossível falar dos jovens sem falar da catequese. Eu, como responsável da catequese durante 20 ou 20 e tal anos, não me recordo bem, não os contei. Conheci o Sr. Prior há 3 anos. Para mim, o Sr. Prior é um amigo, é um grande amigo. É uma pessoa com uma maneira muito própria de ser. É uma pessoa de muita bondade. Acho que é uma pessoa simples. Admiro a amizade que ele tem pelas crianças. É uma pessoa que gosta especialmente dos jovens e quando pode está sempre a descobrir eventos para os chegar. É uma pessoa dinâmica e não os deixa parar. Trabalhámos sempre em equipa, o Sr. Prior era sempre o nosso apoio. Agradeço ao Sr. Prior o seu testemunho de pastora, de humilde. Tem conseguido mostrar aos paroquianos aquilo que deve ser um verdadeiro cristão. Nós tentamos arranjar sempre uma imagem para Deus. Ele era o meu Deus, a imagem de homem que eu via na terra como Deus. É um homem que nunca mais ninguém vai esquecer nesta paróquia. Parabéns, Sr. Prior. Parabéns ao Sr. Prior. Da importância que ele sempre deu à família, nasceu o movimento dos casais de Santa Maria. Em Fátima existiu o grupo dos casais de Santa Maria. O Sr. Prior foi nosso assistente durante bastante tempo. Foi um grupo muito unido e muito amigo. O Sr. Prior foi sempre uma pessoa muito preocupada em tudo o que respeitasse à família e sentíamos felizes com a sua presença e com tudo aquilo que ele nos ensinava e que ele nos trazia até nós. Como se vê, a sua motivação para fazer as coisas não veio só da sua formação académica religiosa, mas também da sua educação, aquela que vem do berço e que nem sempre aparece nos livros. Por isso, a sua família também está de parabéns pelos bons exemplos que lhe deu. Por falar em família, permitam-nos que façamos uma referência especial a alguém que teve um papel muito importante na construção deste trabalho e se revelou uma excelente contadora de histórias. A primeira vez que a abordámos, fomos encontrá-la numa das suas tarefas diárias, que ela faz como ninguém e com aquele carinho que todos nós nos habituámos a observar ao longo dos anos. O meu irmão pediu-me e disse-me assim, se lavasse a roupa da igreja, até arranjar uma lavadeira. E eu, já lá vão? E eu já lá vão 40 e tal anos e a lavadeira ainda não apareceu. Mas eu faço tudo com gosto. E as flores, comecei lá a pôr as flores, que eu aqui em casa punha assim uns arranjos de verdura, porque naquele tempo não havia flores, e ele dizia-me assim, a igreja está tão triste. E ele, coitado, dava-me a dizer, eu cansei-me de ouvir dizer que a igreja estava triste, comecei lá a fazer aquelas coisas que ainda faço hoje, pronto. Aquilo dá muito sacrifício, mas eu, depois do sacrifício, vem sempre a alegria. Gosto de trabalhar lá. Sou muito feliz em fazer o serviço, mas se o meu irmão, quando ele me disser que já não é preciso ir lá fazer nada, eu, então, fico feliz à mesma. Outros bons exemplos vieram dos seus formadores e orientadores, que ele nunca esquecerá. Dos seus priores já o ouvimos falar, mas também os bispos com quem conviveu tiveram igual importância. Dom José, Dom Domingos, Dom Alberto, Dom Serafim e Dom João Venâncio, que numa altura difícil da sua vida de seminário, o ajudou a levar a sua formação até ao fim. Em 12 de julho último, Dom Serafim, conjuntamente com Dom Armindo, bispo do Porto, convocou uma reunião com 70 sacerdotes de todo o país, todos eles também em ano de bodas de ouro sacerdotais. Dom Serafim deixou-nos a seguinte mensagem. Aprecio, louvo, associo-me à homenagem, ele bem merece, e como o tempo de anda ainda é breve, eu posso resumir em 2 palavras, a começar por esse. É um homem da seriedade e é um homem da serenidade. Um
homem sério é um homem sereno. Não precisa de fazer o ensaio da lucidez, ele faz a prática da lucidez. E se bem repararmos até, a palavra seriedade e a palavra serenidade têm as mesmas letras. Se veja uma, vai ser inicial de uma outra palavra que é nobreza. Portanto, as mesmas letras, exceto o N, que fica de fora, mas eu aplico para dar início a esta palavra de uma nobreza do espírito. À nobreza da alma, à seriedade, ao mesmo tempo, à distinção, ao mesmo tempo, à fidalguia no trato, ao respeito pelo mais pequeno, pelos mais velhos, pelos que não praticam. É um bom sacerdote, é um bom homem. Tem uma vida pastoral notabilíssima. Associo-me a esta homenagem e daqui, desde já, um grande abraço. Mas se os bons exemplos que o guiaram foram muitos, também ele é um bom exemplo para outros tantos. Num cenário tão do seu agrado, temos um primeiro testemunho. Este é o Santuário da Senhora da Ortiga e é dos lugares enigmáticos e emblemáticos, com certo simbolismo, com certo mistério, e também é um lugar de grande revelação. O nosso pároco, o nosso prior, há 48 anos, que faz a sua romagem aqui para se encontrar neste local deserto e ao mesmo tempo divino. É um local que é um baluarte seguro, é como que uma fortaleza, onde ele certamente tantas vezes se refugia para encontrar apoio, para encontrar abrigo e fortaleza no seu sacerdócio. O Sr. Prior tem vivido ao longo destes anos com uma exemplaridade extraordinária o seu sacerdócio. Destacaria dois aspectos. O primeiro, o acolhimento aos seminaristas. Nos meus tempos de seminarista, por aqui passei, com uma guitarra às costas, ou aos ombros, ou nos braços. Era um modo de acolher os seminaristas, pelo menos foi o modo como tantas vezes me acolheu e que eu agradeço. Eu, como sacerdote natural desta paróquia, queria realçar também o que bebi dele, a fonte onde bebi o seu testemunho, como sacerdote, como pároco, acompanhando-me também no meu crescimento, na vida, na catequese, na vida da paróquia, mas sobretudo também a caminhada para o meu sacerdócio, o seu entusiasmo, sobretudo como ver ordenado, que é para nós sacerdotes mais novos, um exemplo, um testemunho a seguir, mas sobretudo também a caminhada para o meu sacerdócio. Há um outro aspecto, já agora, deste acolhimento que eu não poderia deixar de salientar aqui no local da Senhora da Ortiga. Esse aspecto é o acolhimento aos sacerdotes. Em relação ao Sr. Prior, sempre que eu venho, ele cede a presidência, quer dizer, é uma pessoa muito grata, pronto, a nós cativos e à família toda, a sua simpatia e sobretudo este acolhimento que faz aos conterrâneos. Ele realmente é um padre que fica na memória para todos nós e é isso que eu realmente agradeço a Deus, em primeiro lugar, em ter-nos dado um padre como ele foi e que é, e eu quero também seguir o seu próprio exemplo desta maneira. Apresentar os meus parabéns ao Sr. Prior por estes 50 anos em que tem cumprido este papel de orientador desta comunidade de Fátima de uma maneira muito feliz. É alguém em quem nós nos revemos e queremos continuar realmente a tê-lo connosco, a ser o nosso orientador, a ser o nosso guia na fé. Voltando aos contadores de histórias deste filme, cuja importância foi equivalente na sua realização, permitam-nos que façamos só mais uma referência especial, desta vez ao Sr. Reitor do Santuário de Fátima, pela tarde agradável que com ele passámos em Leiria, onde, para além de nos falar dos seus tempos de seminário com o Sr. Prior, nos brindou com uma importante lição de história sobre os monumentos leirienses. Por falta de contexto, não a inserimos neste trabalho. Quem sabe, numa outra oportunidade mais a propósito.
E a caminhar para o final deste documentário, temos ainda uma quantidade enorme de informação à nossa frente. A lista de realizações do Sr. Prior nesta freguesia quase não tem fim e, por isso, com esta longa lista nas mãos, apetece-nos até parafrasear o próprio Prior. Eu tenho aqui um papel, tenho 2 ou 3, mas eu não vou ler isto tudo, não tenho medo. Efetivamente, não tenham medo que nós não vamos ler isto tudo. Ainda assim, não podemos deixar de referenciar, ainda que de forma bem resumida, outros aspectos da vida e obra do Sr. Prior igualmente importantes para todos nós. A beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta, as recepções ao Papa, os encontros com a Irmã Lúcia, as peregrinações da paróquia no país e no estrangeiro, os encontros com os imigrantes nos vários continentes, o apoio à Rádio Fátima, as obras das novas capelas e de restauro em algumas outras, na Igreja Matriz e na residência paroquial e, enfim, tantas outras coisas. Com uma obra destas, até se lhe desculpava alguma vaidade existente. Mas o nosso pastor não é desses. Ele é um homem do povo, aliás, nasceu numa aldeia humilde e numa família humilde. É um homem de consensos, é um homem de uma extrema humildade, diria mesmo simplicidade, já que quando lhe propusemos a homenagem, ele teve um desabafo imediato que foi: não pensem nisso, não vale a pena. E por exigência dele, incluímos na mesma um outro grupo de sacerdotes que importa aqui realçar, nomeadamente o Sr. Dom Serafim, Bispo de Leiria Fátima, o Sr. Padre Côndor, o homem da beatificação dos videntes, o Sr. Padre Maurício, o Sr. Padre Pereira do Santuário, o Sr. Padre Santos e também o Sr. Padre Carreira, capelão da Ortiga. Permite, Jorge, que eu acabe dizendo que ele viveu intensamente a questão da beatificação, a pontos de ter também sugerido que colocássemos uma imagem da Jacinta e do Francisco, os beatos que foram batizados aqui nesta igreja paroquial. Ele é multifacetado na sua personalidade, no seu caráter e na sua atuação pastoral. Para estas realizações foram muito importantes os apoios financeiros e sabemos como o Padre Henrique está agradecido a toda a população em geral e em particular às autarquias e ao Estado, ao Santuário de Fátima e à Liga dos Amigos de Fátima na Alemanha, através do Padre Luís Côndor, grande benemérito da paróquia. Na pessoa do Padre Manuel Antônio Henriques, a quem eu conheço desde 1954, observei sempre uma dignidade sacerdotal exemplar, tanto na igreja como fora da igreja, no país ou no estrangeiro. O Sr. Padre Henrique mostrou sempre esta sua identidade sacerdotal com grande alegria. Como em tantas outras coisas, ele não quer essa alegria só para si. Partilha-a e difunde-a. Basta lembrarmos-nos de tantas e tantas vezes que o ouvimos dizer: para quem sorri, há sempre um amanhã. E por isso subiu alto nos nossos corações. E por isso exigimos sempre mais dele, e nem sempre o sabemos compreender. Mas uma coisa sabemos de certeza: ele é feliz na sua missão. Eu também, depois desta caminhada, queria dizer que eu sou feliz em ser padre. Casei com a Santa Madre Igreja, amo-a muito e sou feliz. Obrigado, Sr. Prior.